Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de quinta-feira, dia 5 de março, segunda semana da Quaresma. No Evangelho de hoje, do capítulo 16 de Lucas, nós temos a famosa parábola que Nosso Senhor conta sobre o rico e Lázaro. É importante recordar que no capítulo 15 de Lucas, nós temos ali a questão da procura dos bens perdidos, né? A procura da pérola preciosa, a procura da terra, né? Da compra do terreno, a procura da pérola. E já no capítulo 16 de Lucas, que é esse que nós estamos ouvindo hoje também, o grande tema deste capítulo é a respeito da relação do ser humano com o que ele tem, com os seus bens. E termina com essa bela parábola que nós temos a oportunidade de ler hoje, do rico e de Lázaro. Reparem que o rico não tem nome, por dois motivos. Um motivo, podemos dizer assim, teológico, mas não tanto teológico, mas um motivo existencial, né? O pecado nos tira a identidade de quem somos. Na parábola de hoje, quem está em pecado é o homem rico. Então, a relação ruim com os bens faz que percamos a nossa identidade como filhos de Deus. E Lázaro, sim, o pobre, ele tem nome, né? Lázaro vem de uma raiz grega de Eleazar, que a gente vê lá no Antigo Testamento, que quer dizer Deus salvou, né? Deus salvou. Então, olha, já é um anúncio através do nome do que Deus fará com o nosso Lázaro, né? Deus salvou, Deus ajudou. A parábola conta o seguinte: o homem rico, que não tem nome, que pode ser eu e você quando estamos em pecado, o homem rico curtia a vida, esbanjava seus bens, fazia muitas festas, muita comida. E Lázaro, um homem profundamente pobre, maltrapilho, ficava à porta querendo comer o que caía das mesas, mas o homem rico não dava. Ambos morreram. O texto vai dizer que Lázaro, foi para os braços de Abraão e o rico morreu. E aí depois começa um diálogo escatológico, ou seja, começa um diálogo de uma realidade pós-morte, né? O homem rico se vê atormentado, né? Com calor, com muita sede, e olha para cima e vê Abraão, que é o pai aí do povo de Israel, olha para Abraão e vê ao lado de Abraão, num lugar muito tranquilo, muito ameno, com muita paz, ele encontra Lázaro ao lado de Abraão. Este homem rico implora que Abraão mande Lázaro saciar a sede dele, né? Repara, ainda quer pós-morte continuar reafirmando uma lógica do pobre que tem que servir, né? Que tem que trabalhar para o rico, né? E aí Abraão vai dizer: não tem como, meu filho, quem está aqui não pode ir para aí, uma alusão ao inferno, né? E quem está aí não pode vir para cá, né? O julgamento foi feito, né? O julgamento final aconteceu. E aí o homem rico insiste: mas por favor, avise então meus parentes para que eles não venham para esse lugar de tormento. E aí Abraão vai dizer: não adianta, mesmo que envie o filho, eles o matarão, né? O renegarão. Uma alusão aí à vinda de Jesus entre nós. Vejam, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o convite do Evangelho de hoje é para que possamos rever as nossas relações com os bens. Até que ponto eles são instrumentos para que nós possamos nos santificar? Até que ponto que eles são utilizados como instrumentos para que possamos amar, servir? Até que ponto eles são utilizados como instrumentos onde podemos saciar a fome, a sede do nosso irmão que precisa? Ou até que ponto estamos colocando demasiadamente a nossa confiança, a nossa segurança e o nosso conceito de felicidade no acúmulo do ter? Quantos de nós hoje somos escravizados ao que temos, né? E quando não temos, parece que não existimos. Precisamos ter o smartphone de última geração, precisamos ter o tênis de última geração, precisamos estar com as bolsas na moda para usar, vestidos, calçados,
precisamos ter uma despensa cheia para nos sentir seguros. E aí vem a pergunta, né? De que adianta isso se no dia do julgamento final essa ordem pode ser invertida? Aquele que viveu aqui buscando apenas gozo, prazer, falsas seguranças, status, poder, vai viver o atormento da perdição e do inferno, enquanto aqueles que foram desprovidos de um atendimento, né, foram desprovidos de condições justas para crescerem academicamente falando, profissionalmente falando, aqueles que não foram assistidos em suas necessidades básicas de alimentação, moradia, emprego, vestuário, saúde, educação, esses que sofreram as suas tormentas nesta terra terão que viver apenas a alegria da glória no céu, porque já viveram aqui na terra a tormenta, enquanto outros viveram aqui como se fosse só esta vida, né? No fundo, nós temos um problema aqui de uma cultura imediatista que busca o tempo todo uma dopamina do prazer, do bem-estar, da comodidade e esquece que há um depois. Para nós, crentes, católicos, né, pessoas que creem, pessoas que têm fé, a gente não pode ver essa vida de qualquer jeito, ou de forma irresponsável, ou de forma indiferente, insensível aos sofrimentos e às necessidades do irmão. Porque para nós há um depois, e esse depois vai ficando cada vez mais claro no Evangelho que nós ouvimos. Esse depois dependerá muito da forma como nos relacionamos enquanto aqui estivemos nesta vida, né? Tudo isso será levado em conta no dia do julgamento final. Então, dos preceitos quaresmais é justamente a esmola, a caridade. Então, aproveite essa provocação hoje dessa parábola do rico e Lázaro e exerça mais a sua caridade. Se ainda não definiu, defina alguma meta da sua esmola, da sua caridade, do que você pode fazer de concreto para aliviar um pouco a fome, a sede, o frio, o vazio de algum irmão, de alguma irmã. Pense nisso, por favor. Tenham todos um bom dia e não se esqueçam de rezar por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se o bom Deus assim permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.